E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira. E hoje vamos tratar sobre o assunto que é bastante interessante, que é se todos são filhos de Deus, se todos podem ser considerados filhos de Deus. E vamos por parte, eu quero sempre trazer, claro, sempre que eu trago aqui, com referências bíblicas. E eu vou começar aqui pelo fato de Deus se revelar na Bíblia como Pai, acham que Ele é o Pai de todos. Pelo fato de Deus se revelar na Bíblia como Pai, acham que Ele é o Pai de todos. Só que o diabo também é citado na Bíblia como Pai. E isso está em João, capítulo 8, e o versículo 44. João 8, 44. Vós pertenceis ao vosso pai, não a Deus, vírgula, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Vós pertenceis a vosso pai, o diabo. E aqui ele estava se referindo aos fariseus. Vocês são filhos, mas não meus filhos. Vocês são filhos de outro pai. E quem é esse pai? O diabo. Então, só pelo fato, não é só porque Deus é citado na Bíblia, aparece na Bíblia como o Pai, que ele é o Pai de todos. Deus é sim um Pai, mas não de todos, somente de um grupo específico de pessoas. Ou seja, o outro grupo de pessoas, por viver longe de Deus, são filhos do maligno. Se não é filho de Deus, é filho do maligno. Se não é filho do maligno, é filho de Deus. E isso está em 1 João, capítulo 3, e o versículo 10, que diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ou seja, há duas classes de grupos de pessoas. Há duas classes de grupos de filhos e assim há duas classes de pais. Pai, o Deus, e pai, como se referindo aqui ao diabo. Uns são filhos de Deus, outros são filhos do diabo. Nisto são manifestos. Aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Aí nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Efésios 2:3 nos diz sobre nossas vidas antes de sermos salvos. Ao invés de nascermos como filho de Deus, nascemos em pecado, o qual nos separa de Deus, que está em Efésios 2:3. Efésios 2:3. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de Deus? Não, filhos da ira, como também os demais. Todos nós, sem exceção de ninguém, nascemos pecadores. Nós nascemos pecadores. E é por isso é necessário conhecermos a Deus para deixarmos de ser filhos da ira, deixarmos de ser filhos do maligno e se tornar filho de Deus. Porque aquele que não aceita, não crê, não tem uma intimidade, não tem um relacionamento com o Senhor, ainda está no estado do filho da ira, está no mesmo estado de como nasceu, de como veio ao mundo, como pecador, como miserável, como dependente do Senhor, como dependente do Pai. Então, até aqui, entendemos algumas coisas, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos com a responsabilidade de irmos até o Senhor para que venhamos deixar de ser filhos da ira, deixar de ser filhos do maligno. Sendo assim, entendemos aqui que há duas classes de filhos, os filhos de Deus e os filhos
do maligno. Se eu não sou filho de Deus, consequentemente, obviamente, eu me encaixo na outra classe. Se eu não sou filho do maligno, consequentemente, obviamente, eu me encaixo na outra parte. Então, não é também porque Deus é citado como Pai que Ele é Pai de todos. E nós vamos ver agora de quem Deus se torna Pai. Deus é Pai de quem? Os filhos se tornam filhos de Deus, são os que o recebem e creem em seu nome. Em seu nome aqui de quem? Jesus Cristo. E isso está em João, capítulo 1 e o versículo 12. João 1,12. No entanto, a todos, sem exceção de ninguém, que receberem, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe aqui, no entanto, a todos os que o receberem e àqueles que creem no seu nome, ou seja, todos nascemos pecadores. Todos nascemos dependentes do Senhor. Aí João vai dizer, no entanto, a todos os que o receberem, ou seja, sem exceção de ninguém, porque todos nasceram pecadores e todos têm o direito de se achegar até Deus. Então, todos aqueles que os receberem, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos é uma ação, ou seja, nascemos filhos da ira. Se o recebemos, se o cremos, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Há uma conversão, há uma transformação. Então, no entanto, que eu não aceitei a Jesus, eu não creio nele, eu não creio na salvação, eu não creio no seu poder, eu não creio que ele é Pai, eu não creio que ele é Deus, não creio que ele é todo-poderoso, não recebi, não tenho ele na minha vida, eu ainda continuo na posição de filho da ira. Eu continuo na posição de pecador. Mas no momento que eu creio e o recebo, o Senhor deu o poder para sermos feitos. Ou seja, no momento que eu aceito a Jesus, eu creio na salvação, eu creio no seu poder, eu creio em Deus, eu creio no Pai, eu tenho um relacionamento com Ele, eu sou transformado, eu sou feito, eu sou convertido em um filho de Deus. Deixei de ser filho da ira, deixei de ser filho do maligno, deixei de ser do mundo. Agora eu sou feito filho de Deus. Agora eu continuo um pecador, mas como a Bíblia vai dizer, um pecador remido, um pecador lavado. Agora o sangue do Senhor está sobre a minha vida, e aquela vida que eu tinha antes, como filho da ira, como um pecador dependente, como um pecador que necessitava ter um relacionamento, tudo isso ficou para trás e agora eu tenho um Jesus. Agora o meu relacionamento é com Ele. Agora o meu relacionamento é construir com Ele uma amizade, um relacionamento, uma vida, um caminho com Ele. Então, Deus é Pai de todos os filhos, mas de todos os seus filhos que o recebem, que creem no seu nome. Deus não é Pai de uma pessoa que é pecadora, que não o conheceu. Por quê? Porque ele não tem um relacionamento com Deus, ele não crê no Senhor, não o recebeu em sua vida, então Deus não pode ser o seu pai e, consequentemente, ele não pode ser filho de Deus. Então, todos que são filhos de Deus recebem e creem nele. Se uma pessoa não recebe e não crê, não é filho de Deus, porque é feito somente filho de Deus no momento que eu creio e no momento que eu recebo Jesus. E aqui uma coisa interessante que eu encontrei, que então é só eu receber Jesus e crer nele. Romanos 8, 14 e 17. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se eu creio no Senhor e o recebo, então para eu continuar preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, se eu recebi o Senhor, se eu creio nele, é consequência, é automático que eu vou me deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes algumas pessoas
levantam as mãos, aceitam Jesus e professam algumas palavras e acham que já são filhos de Deus, porque eu levantei minha mão, porque eu aceitei, agora Jesus está morando aqui, mas continua na mesma vida, continua fazendo as mesmas coisas. Se você aceitou Jesus verdadeiramente, o recebeu e crê nele, consequentemente você vai deixar ser guiado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. E um teste, para um teste, Efésios 5:1. Efésios 5:1. Para um teste, para ver se você é filho de Deus realmente ou não. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Para um teste, você tem se parecido com o Pai? Porque se eu realmente aceitei a Jesus Cristo, o recebi, criei nele, estou deixando ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que ver na minha vida se eu estou parecendo com o meu Pai. Se eu estou me parecendo com Cristo, se eu estou parecendo com Jesus Cristo, aquele que eu aceitei, aquele que eu recebi, aquele que eu levantei as minhas mãos e eu recebi, se eu tenho parecido, se eu tenho imitado o meu Pai. Se alguma coisa na minha vida está diferente do Pai, isso precisa ser mudado, porque se eu recebi verdadeiramente, eu tenho que me parecer com o Pai. Então, para resumirmos aqui, todos são filhos de Deus? Não. Uns são filhos de Deus, outros são filhos do maligno. Se está em pecado, se não conhece Jesus, se não aceitou Jesus, se não conhece a sua salvação, se não aceitou o seu perdão, se não recebeu, se não crê, não é filho de Deus. Somos feitos filhos de Deus a partir do momento que o aceitamos e cremos nele, deixamos de ser guiados pelo Espírito de Deus e somos imitadores de Deus. Então espero que tenha ficado claro aí se todos são filhos de Deus. Se porventura ficou ainda algum tipo de dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou ler e vou responder para sanar todas essas dúvidas. Então é isso, pessoal. Você que gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Para aquelas pessoas também que venham entender e aprender se todos são ou não filhos de Deus. Você que chegou agora ou caiu de paraquedas nesse vídeo, faz 1, 2, 3 vídeos que você está assistindo, mas não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço de nossos inscritos. Então é isso, pessoal. Até uma próxima sexta-feira, permitindo o Senhor. Muito obrigado